Então, foi mesmo a partir do quarto barco que nós começamos a fazer uma interação maior e que eles puderam melhorar também os procedimentos que eles faziam, porque a partir do quarto barco nós começamos a levar anti-inflamatório, analgésico e antibiótico para que eles pudessem fazer algum tratamento de uma maneira um pouco mais invasiva, se fosse o caso. Então, aí assim, com isso nós fomos aumentando nossos atendimentos e hoje em dia nós temos assim, nós vamos em 46 voluntários, nós temos assistência odontológica desde parte de criança até prótese, nós fazemos por ação, nós fazemos em média 10 próteses totais, fora os atendimentos, né, odontológicos e fora o atendimento médico que a gente faz. Nós estamos introduzindo agora oftalmologia, também direcionado agora inicialmente para as crianças, né, porque a gente não tem como dar uma assistência maior para os adultos. A parte de ginecologia, assistência ao pré-natal e educação também nós estamos levando agora, e aos poucos a gente vai tentando colocar outras especialidades junto, né? E conversando também com a professora Silvânia, nós entramos assim, nós começamos a discutir e nós queríamos muito esse ano, nós iríamos fazer uma parceria onde a nossa intenção seria, né, a parte de cirurgia ambulatorial seria feita uma semana ou 15 dias antes das ações do Barco Sorriso, e depois, na segunda ida, nós faríamos o acompanhamento dos procedimentos que tinham sido realizados. Infelizmente, esse ano nós não pudemos fazer nenhuma viagem. Nós estávamos com uma ação marcada para o dia 14 e 15 de março, e no dia 13, sexta-feira 13, nós tivemos que abortar, porque não tinha como, foi quando estourou a epidemia aqui no Brasil, e nós, como todo mundo da área de saúde, ninguém sabia se nós já havíamos tido contato ou não, e nós ficamos muito receosos em levar esse vírus, principalmente porque nós íamos fazer o atendimento, nós atendemos 20 comunidades nessa região toda, né? E especialmente nessa ação de março, nós iríamos para a Barra do Ararapira, que são 5 horas de barco de Paranaguá até Barra do Ararapira. Então, assim, é muito remoto, e se nós levássemos o vírus para lá, nós não sabíamos se poderíamos estar contaminados ou não, então nós resolvemos não. Então, esse ano nós não fizemos ação, e como eles estão passando por uma dificuldade muito grande, nós não queremos que eles venham para o continente, nós estamos fazendo de tudo para que eles permaneçam por lá. Então, nós lançamos uma campanha de auxílio, que é para arrecadar cesta básica e kit de higiene bucal. E se nós conseguirmos, higiene pessoal também. E é isso que nós estamos fazendo agora, né? Nossa intenção é atingir 350 famílias, 1.100 pessoas, então nós vamos distribuir 350 cestas básicas e 1.100 kits de higiene bucal. Dentro disso também, eu estou fazendo um levantamento, né? O pessoal da área médica, nós estamos fazendo um levantamento dos pacientes com doença crônica, principalmente hipertensão, diabetes, hipercolesterolemia e também anticoncepcional nós vamos levar. Nós queremos fazer, então, um levantamento desses pacientes, né, que já estão cadastrados conosco, para nós levarmos esses medicamentos, para que eles não venham de jeito nenhum para o continente. Pretendemos levar esse medicamento pelo menos por 6 meses. Então, se nós conseguirmos arrecadar mais do que essa nossa intenção, nós vamos fazer, então, uma segunda viagem, e nessa segunda viagem, daí nós levaríamos mais coisas, se fosse o caso também, de fazer algum atendimento de emergência que precise, ou alguma orientação também, mas nós não vamos fazer atendimento nenhum esse ano, porque eles aglomeram, nós não temos EPIs suficientes também para dar assistência, e nós também nem sabemos como vai ser isso, né? Nós ainda precisamos criar um novo protocolo de atendimento. Rosane, e assim, vocês vão começar, a campanha já começou, né? Então a gente já pode começar a divulgar e já dá para começar a fazer as doações pelo PicPay, né? Tem PicPay e tem também a conta bancária, porque tem muita gente também que não tem acesso, né? Não tem o PicPay, então nós também fazemos a conta bancária, a nossa conta, né? Já tá nesse folder que você colocou, tem ali a conta bancária também. Tá. Nós também aceitamos, óbvio, né? Tem muita gente, eu tenho, né? Ontem ainda recebi uma doação de 10 cestas básicas. Claro que nós aceitamos também, né? Mas para nós é mais fácil recebermos o dinheiro para nós podermos negociar, porque a gente consegue negociar o valor da cesta melhor, né? Com um volume maior. E também nós precisamos de dinheiro porque tem um deslocamento. Nós pagamos
o combustível do barco, né, que precisa ser pago. O deslocamento de Curitiba até Paranaguá, a gente tem uma parceria com a Aviação Graciosa e eles sempre nos levam, então isso a gente não tem custo, né? Mas aí o barco, a comida dos voluntários, os testes também, todos os voluntários que forem levar, nós vamos de 5 a 8 voluntários dessa vez distribuir as cestas básicas. E esses voluntários serão todos testados para não correr risco nenhum também, né? Então, é o que a gente vai fazer. Primeiro, quero dar os parabéns para a doutora Rosane, né? Eu fiquei sabendo do projeto pela Andressa, que fazia parte do PET, né? Então, a gente acabou trabalhando junto no PET Saúde, e aí ela que nos passou o seu contato. Eu gostei desse projeto também das questões de doenças crônicas, então também é uma ideia da gente, como enfermagem, estar trabalhando na questão de educação e saúde nas ilhas, e depois a gente pode até pensar em outras estratégias para trabalhar isso lá quando a gente puder, né? Porque... Sim. Sem dúvida, porque tem vários assuntos para abordar, né? Nós temos a questão da alimentação, nós temos a questão dos direitos de gestante, nós temos várias coisas, né? Dá para fazer uma coisa muito boa, porque nós temos uma aceitação muito boa. Como eles já nos conhecem há um tempo, sabem, né, da nossa seriedade, porque eles são muito refratários, assim, a gente estranha, principalmente em ano político, né? Porque eles só vão lá, infelizmente, né? Acontece isso muito. Então, como a gente tem esse conhecimento, esse carinho por eles, que nós, assim, adoramos, né? Nesse sentido, nos sentimos muito compensados com isso, né? Então, a gente consegue ter essa troca bem gostosa. Então, eles aceitam muito, sabe? Que a gente chegue e dê várias orientações para eles. Isso é muito legal, porque, assim, a gente consegue mudar alguns costumes deles que tem, mas sem interferir na cultura deles, sabe? Sim. Que eu acho que isso é o mais importante. Então, nós temos muito ainda que fazer pela frente, né? Bom, que bom, Rosane. Eu não tenho perguntas, eu só gostaria de parabenizar a professora pelo excelente trabalho, né, desenvolvido pelo projeto. Acho que são esses projetos que realmente impactam, né, que causam um impacto social. Então, só tenho a dar os parabéns. O melhor apoio que a gente pode ter é ajudar mesmo na divulgação, sabe? Porque, assim, nós nunca fizemos uma campanha assim, né? Nós sempre fizemos, tudo que a gente fez era muito direcionado, então era muito fácil. Nós da área médica, nós íamos atrás dos medicamentos, nós íamos atrás de uma coisa que precisava, e o pessoal da odontologia ia direto para o material deles, né? Então nós não temos, assim, é a primeira vez que nós estamos indo atrás de uma coisa assim tão grande, um volume tão grande, né? Dessa vez nós vamos ficar 3 dias embarcados para poder distribuir cestas básicas para todo mundo. Então, assim, está mudando toda a nossa forma de agir, né? Então, ainda, por isso que eu digo assim, a melhor coisa que tem, a forma melhor de nos ajudar é divulgando a campanha. Isso para nós é assim, maravilhoso. Obrigada. Pessoal, então vamos começar a aula. Então, hoje nós vamos falar dos tratamentos cirúrgicos ambulatoriais, que é o que realmente nós vamos executar nas ilhas, né? As cirurgias que a gente vai fazer quando estiver fazendo as ações em campo nas ilhas. E na verdade, eu vou falar mais das lesões que a gente acha que vai encontrar com maior frequência nessa população, tá? As cirurgias ambulatoriais que nós vamos fazer são as cirurgias ambulatoriais de pequeno porte. São aquelas cirurgias que envolvem mais a pele, as unhas, né, e o tecido celular subcutâneo. São cirurgias em que o paciente vai chegar, não vai estar em jejum, a gente já falou isso no dia que eu dei aula sobre a triagem e o preparo do paciente. Ele não vai estar em jejum para esse procedimento, ele vai fazer o procedimento com anestesia local e vai embora logo em seguida. Ou talvez fique um pouquinho mais de tempo em observação, mas logo em seguida ele vai sair, tá? É um procedimento. E por que a gente pode fazer isso? Porque são procedimentos superficiais e com baixíssima chance de complicação. E por que são importantes? Porque mesmo sendo lesões superficiais, pequenas, elas às vezes incomodam bastante o paciente. E às vezes podem causar até incapacitação. Então, eu acho que essa a grande importância da execução da cirurgia ambulatorial. As pessoas às vezes menosprezam a cirurgia ambulatorial, né? Acham que são bolinhas que não incomodam e até você ter uma, né? Até ter uma unha encravada, ter um corpo estranho, ter um cisto epidérmico que infecta.
até ter um abscesso. Então, até isso acontecer, as pessoas realmente menosprezam o valor da cirurgia ambulatorial. Então, imagine você morando numa ilha com um cisto epidérmico infectado, que te causa dor, febre, tudo bem, ele pode drenar espontaneamente, né? Mas até isso acontecer, às vezes você não consegue nem trabalhar. Ou você morando na ilha e você pesca e tem um corpo estranho dentro, na sua mão, que faz um granuloma de corpo estranho e também dificulta bastante o seu trabalho. Então, são lesões pequenas, são lesões de baixa gravidade, são lesões que quando a gente faz a cirurgia, tem pouca chance de complicar, mas a importância disso é muito grande, tá? Para começar a falar sobre essas lesões, a gente tem que revisar um pouquinho a anatomia da pele, né? Então, lembrar das camadinhas da pele, da epiderme, da derme e do subcutâneo. E a maior parte das lesões de pele que a gente vai falar, que são a ceratose seborreica, os nervos, estão nessa primeira camadinha aqui da epiderme, né? E tem o CBC também, que também está na epiderme. Depois a gente vai falar das camadas um pouquinho mais da derme, que são cometidos pelos cistos, pelos granulomas de corpo estranho, pelos abscessos. Então, a gente acaba descendo um pouquinho mais, o lipoma também, que pode pegar a parte subcutânea. Então, a gente acaba descendo um pouquinho, mas a maioria das cirurgias vai englobar pele, tá? Então, é importante saber, lembrar da anatomia da pele, para poder entender as lesões, né? Por que elas surgem e tudo mais. Vamos falar, então, inicialmente da ceratose seborreica, que é a lesão mais frequente, né, de pele que a gente vai ver. Ela se dá pela proliferação de queratinócitos, é uma lesão benigna, tem relação com o sol, então quanto mais tempo a pessoa passou da vida exposta ao sol, maior a chance de desenvolver. A gente vai ver com mais frequência em pacientes de pele clara. Eles não nascem com a pessoa, eles vão se desenvolver com o tempo, né? Então é importante na história da lesão, às vezes vocês vão ver essas lesões e não vão saber identificar, será que é uma ceratose, será que é um nervos? Mas pela história, né, do paciente, você consegue diferenciar. Essa lesão surgiu agora ou você nasceu com ela? Não, surgiu agora. Então, provavelmente é uma ceratose seborreica, né? Elas podem aumentar de tamanho, não quer dizer que a doença é maligna, né? A gente sempre pensa assim, será que aumentou de tamanho, tem alguma coisa maligna? Nem sempre, né? A ceratose pode aumentar de tamanho. Elas podem ser planas, como essas figuras que eu estou mostrando aqui, ou pediculadas, como se fossem acrocórdons. Então, são uns brinquinhos de pele que a ceratose pode se manifestar dessa forma, de uma forma pediculada. Normalmente tem os bordos regulares, é uma lesão benigna, né? E a indicação cirúrgica é relativa. Então, nem sempre que a gente encontrar um paciente com ceratose seborreica, tem indicação de fazer a cirurgia. Tem que explicar para o paciente que é uma doença benigna, né? Então, a gente vai ter que examinar o paciente e orientar. E também explicar aquilo que eu já falei na aula de triagem, né? Que às vezes a lesão é pequenininha, está na face de uma moça, mas é uma pintinha. Ela vai querer tirar, às vezes quer tirar porque está com medo, alguma coisa assim, tem que explicar o tamanho que vai ficar aquela cicatriz também, né? Então, nem sempre é necessário fazer a retirada de uma ceratose seborreica. Eu acredito que a maior parte das vezes elas devem ser retiradas quando incomodam o paciente. Então, quando estão em localizações desconfortáveis, que o paciente machuca, né? Então, às vezes as mulheres têm essas ceratoses bem embaixo da mama, e quando elas colocam o sutiã, aquilo machuca. Às vezes o homem pode ter na face, na localização da barba, quando ele vai fazer a barba, corta, machuca. Couro cabeludo próximo ao couro cabeludo, quando vai pentear, machuca. Então isso pode causar sangramento, dor, infecção. Então nessas situações tem indicação de fazer a cirurgia. Nós não vamos fazer cirurgia estética, né? Então nossas indicações seriam essas. Aí temos os nervos também, que são lesões de epiderme. Eles são tumores benignos de células da epiderme, são relativamente frequentes e eles nascem com a pessoa. Às vezes a pessoa nunca percebeu que tinha, porque às vezes fica no dorso, fica num lugar que ela não conseguia ver. Em crianças, elas nascem pequenininhas e podem crescer conforme a criança vai crescendo. Não quer dizer que seja maligno, tá? São lesões benignas e também, assim como a ceratose seborreica, são lesões de indicação cirúrgica relativa. Então, por exemplo, né, essas que são pediculadas podem engatar na roupa, podem engatar numa gargantilha que a pessoa está usando, isso pode incomodar, pode sangrar. Então, a mesma situação da ceratose seborreica, só deve ser indicada a cirurgia se isso causa algum desconforto, dor, sangramento ou risco de infecção para o paciente.
E nós temos o carcinoma basocelular, que também acho que vai ser uma lesão que a gente vai encontrar com certa frequência, porque nós temos lá uma população de pacientes que se expõe muito ao sol. Então, a gente vai encontrar, uma lesão relativamente fácil de fazer o diagnóstico, e em algumas situações, lesões pequenas, em que não seja necessário fazer grandes retalhos, rodar retalhos, se bem que a gente tem a doutora Anne que para nos auxiliar, mas que sejam que seja possível fazer a ressecção com cirurgias simples e pequenas, a gente vai fazer. Né? Nós conseguimos uma doação, né, de um laboratório de patologia que vai fazer, então, a avaliação anatomopatológica dessas lesões. Se a gente não tivesse isso, a gente não poderia fazer as cirurgias para lesões malignas ou suspeitas de malignas. A gente teria que encaminhar para o continente. Mas a gente conseguiu isso, é a doutora Daniele, do Biori, ela vai fazer essas análises, né, histopatológicas dessas lesões, então a gente vai poder fazer. Por que é importante isso? A gente precisa saber se saiu com margem, tanto margem lateral como na profundidade. Então isso é muito importante. Em geral, o CBC, a gente fazendo as medidas tradicionais para uma ressecção em elipse, a gente consegue tirar com margem adequada. Então, qual dessas 3 lesões é uma ceratose seborreica? Espero que ninguém responda a opção 2. A opção 1, né? A opção 1 é uma ceratose seborreica, é a mesma figura que eu mostrei no slide da ceratose seborreica, né? É bem típico. E a opção 3 é um CBC, né? A opção 2 são passas, né? Então, pode até ser parecido, mas não é a mesma coisa. Vamos falar um pouquinho como é que a gente faz as exéreas de lesões de pele, né? Isso eu pretendo explicar para vocês numa aula teórica, isso é muito difícil. Quem já teve aula comigo sabe como eu explico isso na prática, né? A gente pretende, quem sabe, fazer um workshop mais próximo das ações em campo, mas mesmo que isso não aconteça, né, quando a gente for fazer esses procedimentos lá, obviamente, nós vamos iniciar, vocês vão assistir esses procedimentos e, se necessário, a gente pega na mão de quem for fazer o procedimento. Em geral, são procedimentos para quem já passou pela técnica operatória, pela cirurgia ambulatorial comigo, com a doutora Anne, com a professora Carolina também, não vai ter dificuldade alguma, tá? Antes de fazer as cirurgias, lembrar da anestesia local, né? E em relação à dose máxima, que a professora Anne falou tanto na última aula, então a dose máxima de até 3,5 miligramas por quilo quando você está usando sem vasoconstritor e 7 miligramas por quilo quando você está usando com vasoconstritor. Então, num paciente de 60 quilos, você tem que multiplicar por 3, você vai poder usar até 210 miligramas de anestésico. E aí a gente tem a enquete 2 aqui, não sei, acho que muita gente não lembra ou não conhece quem é o Joey. Então a gente vai fazer que o Joey é essa figurinha aqui, é esse aqui. E aqui nós vamos fazer mais uma enquete. Qual motivo o Joey Tribbiani está tão surpreso, né? Então quem conhece o Joey Tribbiani tem que acertar essa resposta. Então o Joey está tão surpreso, porque quando a gente fala sobre a dose máxima de anestésico local, se vocês forem procurar em livro, sempre fala de 5 miligramas por quilo, né, sem vasoconstritor, e 7 miligramas por quilo com vasoconstritor. E até no pronto-socorro lá do HT, a gente tinha uma fórmula que era muito fácil, né? Você dividia o peso do paciente por 2, se a lidocaína fosse a 1%, e você tinha já a dose em ml que você poderia usar. Então, era muito mais simples, era muito mais fácil. E quando era 2% a lidocaína, você dividia o peso do paciente por 4 e tinha dose em ml, né? E agora, quando a gente vai fazer esse procedimento fora de um ambiente hospitalar, aí vem a surpresa. Fora do ambiente hospitalar, a dose máxima que a gente pode usar é 3,5 miligramas por quilo de peso. Então, aí o cálculo fica um pouco mais complicado, né? Então, mas a gente pode continuar usando o mesmo macetinho, só que em vez de dividir o peso do paciente por 2, como a gente faz no hospital, a gente vai dividir o peso do paciente por 3, se for lidocaína 1%, e você vai ter a quantidade em ml que você pode usar da lidocaína, e se for a 2%, você vai dividir o peso do paciente por 6. E aí você vai ter a dose máxima em ml que você vai poder usar. Então, resolvido todos os nossos problemas, né? Então, a professora Silvana não ensinou errado lá na cirurgia ambulatorial, vocês não faziam errado lá no pronto-socorro, é que quando é ambiente hospitalar, você pode abusar um pouquinho mais da dose do anestésico local, porque se houver qualquer tipo de complicação, você está dentro de um hospital. Né? Numa ilha, a gente não pode correr esse risco, tá?
Então, a dose que a gente vai usar é até 3 miligramas por quilo de peso sem vasoconstritor. Então, a anestesia, a doutora Anne já explicou, a gente vai tentar sempre fazer anestesia em leque para não ficar espetando o paciente, né? Então, quanto menos orifícios a gente precisar fazer no paciente para fazer a anestesia, melhor, né? E aproveitar áreas já anestesiadas, se a lesão for muito grande, aproveitar áreas já anestesiadas para você, se você precisar injetar novamente, naquela área que já está anestesiada. Isso também é muito mais fácil de explicar na prática, né? Então, aqui temos uma lesão, vejam, o formato da incisão vai ser em elipse, né? Porque é uma lesão de pele, então a gente tem que tirar todo esse tecido ao redor. Então, lembrar daquele cálculo, né? Então, a gente tem essa lesão, a gente tem que calcular 3 vezes o diâmetro dela, e para poder completar a elipse, depois que você calculou o diâmetro, vai ser de 1 centímetro, o comprimento dela vai ser de 3 centímetros. Então, isso é muito importante para quando a gente vai conversar com os pacientes, explicar que apesar da lesão ser muito pequenininha, tem meio centímetro, ele vai ficar com uma incisão de 1,5 centímetro. Então, isso é importante, sempre esclarecer ao paciente, porque eles não têm noção, às vezes, de que uma lesão tão pequenininha pode deixar uma cicatriz grande. E por isso, mais uma vez, discutir com o paciente o risco e o benefício de fazer a retirada da lesão, tá? Principalmente nas lesões benignas, né? E como a gente faz a incisão, né? Sempre, como a professora Anne falou, sempre entrando com o bisturi 90 graus, perpendicular, né? E não afunilar, né, a incisão, sempre tentar deixar a incisão sempre seguindo um plano reto. O fechamento da incisão sempre, depois que a gente retirou a lesão, iniciar o fechamento da incisão pelo centro dela para poder regular as laterais, né? Se a gente às vezes começa por uma ponta e vai seguindo, você pode fazer com que a sutura fique desigual. Então, sempre começa pelo meio. E quando a lesão é uma lesão epidérmica pediculada, né? Então, quando a gente tem, por exemplo, nervos pediculados, daí fica muito simples, porque realmente daí é uma lesão pequenininha, a gente não precisa fazer uma incisão grande, porque ele tem um pedículo. Ele é como se fosse uma árvorezinha, né? Então, a ceratose seborreica, o nervos também ele pode ser pediculado. Então, se ele tem esse pedículo, a gente não precisa fazer essa incisão em elipse. Ela não é uma lesão plana. A gente pode cortar esse pedículo, e isso pode ser feito com cautério. Então, é uma lesão pediculada, ele vai pinçar a lesão. E vai cortar a lesão como se a gente estivesse usando um bisturi frio, né? Que é o bisturi de lâmina. Então, a gente faz a mesma coisa, só que com o cautério, tá? A gente usa cautério na função corte. A gente vai ter disponível, né, o cautério. Então, fica muito mais simples de fazer esse tipo de exérese, e essas lesões pediculadas são às vezes as que mais incomodam o paciente, porque engatam realmente na roupa, engatam no sutiã, engatam no colar, no brinco, e são relativamente simples de se fazer. Então a gente só queima a base da lesão, né, e ela é retirada. Não quer dizer que não vai te deixar cicatrizes, né, então lembrar que sempre vai ficar uma cicatriz, essa área foi queimada, e na hora que ela reepitelizar, vai ficar uma cicatriz, né. Então, mas só que vai ficar uma cicatriz do tamanho da lesão. Então, bem pequenininha, né? Resolvido o problema do paciente. Então, a gente falou das lesões superficiais e do tipo de cirurgia que a gente precisa fazer. Agora, existem as lesões de pele um pouco mais profundas, né? Que são os cistos epidérmicos, que já se encontram já englobando mais camadas da pele, né? Eles são um pouquinho mais profundos, e os lipomas, que chegam no subcutâneo, né? Os lipomas que são os tumorzinhos benignos de gordura, né? Também são lesões que a gente vai precisar abordar. Então, o que é o cisto epidérmico? Ele é um cisto verdadeiro. O que significa isso? Ele tem um epitélio. Então, todo cisto em qualquer parte do corpo que tenha um epitélio, a gente considera um cisto verdadeiro. Os cistos que não têm epitélio, né, que são falsos, são os pseudocistos, né? Como o pessoal da medicina sempre ouve falar do pseudocisto de pâncreas, né? Por que ele chama pseudocisto? Porque ele não tem epitélio verdadeiro. Então, o cisto epidérmico, ele é uma inclusão epidérmica, né? Então, um dos nomes dele, né, também é cisto de inclusão epidérmica, ou cisto dermoide. Por quê? Porque houve uma inclusão da epiderme, ela entrou, né, e fez essa inclusão e começa e continua secretando
dentro, né, dessa inclusão. Ele é muitas vezes obstruído, né, a pele acaba sendo obstruída por comedões, e aí a pele vai saindo pelo lado do comedão e fazendo essa inclusão epidérmica e formando o cisto. Então é muito comum nós encontrarmos aqueles pontos pretos nos cistos epidérmicos, que antigamente se chamava cisto sebáceo. Por que não se chama mais? Porque não existe sebo dentro dele, existe queratina, que é produzida pelas células da epiderme que revestem o cisto. Então, é muito comum, até médicos, você vai ouvir alguns falarem cisto sebáceo, não tem mais esse nome, agora é cisto de inclusão epidérmica, cisto epidérmico ou cisto epidermoide. Eles surgem, então não nasce com a pessoa, né? Vão surgir com o tempo, às vezes em locais que o paciente não consegue enxergar, então ele às vezes percebe quando o cisto já é grande e fica morrendo de medo porque acha que é um câncer, mas na verdade ele já tinha aquela obstrução, aquele comedão atrás, aquele ponto preto há algum tempo, e aí ele cresce, às vezes inflama, às vezes a pessoa nem percebia. E é muito comum eles falarem que drena, que às vezes aperta e sai um sebo de dentro, que na verdade é a queratina. É comum ter um odor bem fétido, porque essa queratina acaba virando meio de cultura para bactérias e acaba tendo um odor bem fétido. Às vezes esses cistos infectam, viram abscessos. Então, por que é importante fazer a retirada desses cistos? Não é só por questão de estética, é porque é muito comum eles aumentarem de tamanho, às vezes causarem muita dor pelo aumento de tamanho e infectarem, né, fazerem abscessos. Então, esse é o grande motivo de a gente indicar as cirurgias nos casos de cistos epidérmicos, né? Então, aqui nós temos um exemplo, né, desse ponto preto, né, que é um comedão, que ele entope mesmo a pele e ela começa a fazer a inclusão da epiderme. E aí forma o cisto, né? Então ele tem uma cápsula formada por epiderme e que deve sempre ser retirada. Então não adianta fazer só espremer o cisto, tirar o conteúdo dele e deixar a cápsula, porque ele vai voltar. Então é muito importante na cirurgia do cisto epidérmico retirar toda a cápsula. Se deixar um pedacinho de cápsula, então o cisto tem lá 2 centímetros de diâmetro, se você deixar 2 milímetros de cápsula, é possível que esse cisto tenha recidiva. Então, aquele pedacinho de epiderme que ficou lá inclusa vai novamente se proliferar e formar um novo cisto. Então, importantíssimo, é muito comum ouvir falar de pacientes que foram em alguns profissionais que falaram que retiraram, mas a única coisa que foi feita foi uma drenagem. Foi aberto o cisto, tirado o conteúdo e depois esse cisto recidiva. Nós temos mais uma enquete. Qual é o conteúdo do cisto epidérmico, né? Eu já acabei de falar. Sebo, pirê de maçã ou queratina. O conteúdo do cisto é a queratina, tá? Por que eu falo do pirê de maçã, né? O aspecto é muito semelhante. Então, e às vezes esse conteúdo está sob pressão, ele explode, mas não tem nada a ver com o cheiro do pirê de maçã, tá? Então, o conteúdo é queratina e ele tem um odor bem característico. Então, como é que você faz a cirurgia desses cistos? Lembrar que o cisto, ele não está na pele, ele está embaixo, ele está na derme. Então, a gente não tem que acessar a profundidade, não adianta tirar só a superfície. Então, a gente tem que fazer uma incisão para retirar a parte na qual ele está aderido, onde houve a inclusão, né? Onde começou a inclusão, a pele normalmente está grudada no cisto. Então, a gente tem que tirar essa pelezinha junto com o cisto. E secar ao redor para que saia toda a cápsula do cisto. Então, não adianta deixar qualquer pedacinho de cápsula. Tem que saber identificar a cápsula, a primeira coisa, né? Saber identificar a cápsula, ela é regular, ela é bem esférica, e ela tem que ser retirada juntamente com o cisto. Muitas vezes, nessa dissecção do cisto, ele explode mesmo. Porque acontece de fazer anestesia ao redor do cisto, fazer uma anestesia em leque, e em algum momento esse anestésico aumenta a pressão. Pode ter... quem foi fazer anestesia errou e colocou um pouco de anestésico dentro do cisto, esse cisto já está com bastante conteúdo, esse anestésico aumenta a pressão, e o pouquinho que você mexe nele, ele explode, tá? Então, também não precisa ficar tão assustado, e isso é outra razão porque a gente tem que usar EPI, né? Óculos, máscara, porque ninguém vai querer ver o pirê de maçã explodindo na sua face, né? Então, isso acontece, já vi acontecer bastante,
e a gente tem que tomar todo cuidado para não se contaminar, porque realmente nunca ninguém pegou nenhuma doença com isso que eu saiba, mas não é agradável. Aí nós temos um cisto de inclusão específico do couro cabeludo, que chama-se cisto triquilemal. Esse cisto, a gente não consegue identificar pontos onde iniciou a inclusão. Ele tem um mecanismo de formação diferente do cisto de inclusão epidérmica fora do couro cabeludo, tá? Mas é o mesmo tipo de cisto, ele é um cisto verdadeiro, só que relacionado ao couro cabeludo. E a cirurgia é um pouquinho diferente, porque a gente não precisa retirar o pedacinho de pele onde iniciou a inclusão, né? Basta fazer uma incisão na pele, chegar no cisto e dissecá-lo. É muito fácil de fazer esse tipo de procedimento. Normalmente esses cistos eles saem sozinhos e saem com a cápsula junto. Então esse é o cisto, um dos mais fáceis de fazer cirurgia. Aí nós temos os lipomas, né? Os lipomas são os tumorzinhos benignos, né, de subcutâneo, que se forma a partir de multiplicação de lipócitos. Não é câncer, né, raramente você vai ver degeneração maligna de lipoma, né? Na verdade, eu nunca vi, 10 anos dando aula de cirurgia ambulatorial. O que pode acontecer é o liposarcoma, né? Que daí é uma doença maligna também de lipócitos, mas ele tem um comportamento completamente diferente e a avaliação dele clínica também é fácil de diferenciar. Então, os lipomas, eles são nódulos móveis, eles não são tão esféricos como os cistos epidérmicos, eles são mais molinhos, mais amolecidos, mais espalhados. Eles normalmente não formam bolinhas, não são bolinhas esféricas e mais consistentes como o cisto epidérmico. Também vocês vão conseguir diferenciar isso vendo 2 casos de lipoma, 2 casos de cistos, vocês já vão conseguir ver bem a diferença que existe entre eles, tá? Um cisto de fronte, né, de região frontal, desculpa, um lipoma de região frontal. Então, a cirurgia basicamente é acessar, né, abrir a pele, respeitando as linhas de força que a professora Anne já falou, né? Então, respeitando as linhas de força da face. Então, nesse caso aqui, seria nesse sentido. Aí, incisa, chega no lipoma e retira o lipoma. O lipoma não tem uma cápsula muito bem definida e ele não recidiva se você deixar um pedacinho de cápsula. Então, a cápsula vem grudadinha junto com ele e, às vezes, pode ficar um pedacinho de cápsula. Não quer dizer que o lipoma vai voltar, tá? Então, os lipomas, diferente do cisto epidérmico, a gente não precisa ficar correndo atrás da cápsula dele. E ele, às vezes, só espremendo você consegue tirar. Uma outra coisa em relação diferente do lipoma e do cisto é que o lipoma ele é muito elástico. Então, muitas vezes a incisão pode ser menor, bem menor, 1/3 do tamanho do lipoma. Então, um lipoma de 6 centímetros, eu posso fazer uma incisão de 2 centímetros e eu consigo tirar ele por ali. Então, a gente abre a pele e vai espremendo o lipoma e ele sai, ele pula para fora, tá? Principalmente os lipomas de membros, eles são mais soltinhos. Então, a gente não precisa fazer um corte do tamanho do lipoma. Se o lipoma tem 6 centímetros, não precisa fazer um lanho lá de 6 centímetros para tirar o lipoma. Tá? Então, aqui tem uma imagem, olha, veja, o lipoma é bem grande e ele está fazendo uma incisão pequena e ele espreme o lipoma e ele sai. Fechamento da pele com pontos simples, que a Anne já falou. Vamos falar um pouquinho de abscessos, né? Então, os abscessos também surgem numa camadinha um pouquinho mais profunda ali da derme, né? Eles podem acontecer, bom, abscesso pode acontecer em qualquer parte do corpo, mas os que a gente vai abordar, né, são esses abscessos mais de pele. São comuns, eles podem originar por cistos infectados, folículos pilosos infectados. Bom, acho que a maioria de nós já teve um mini abscesso, pelo menos, que foi uma acne, né, uma espinha, né? Isso é um mini abscesso. Então, às vezes, quem tem espinhas e não fica espremendo, mexendo, pode virar um abscesso. Corpo estranho pode virar um abscesso. Cisto epidérmico pode virar um abscesso. Então, qualquer lugar em que entra uma bactéria, que ela encontre comidinha lá, você vai tem o risco de ter um abscesso, né? O diagnóstico também para diferenciar de cistos simples, de um lipoma, é relativamente fácil, porque tem muita dor. O paciente tem hiperemia, então fica uma área mais avermelhada. E calor local, né? Como é que a gente vai manejar isso? Se eles forem muito superficiais, é fácil de encontrar o ponto de flutuação, que é o ponto mais onde o abscesso a natureza está querendo resolver o problema. Então, o abscesso já começa a flutuar para sair. Então, o ponto de flutuação, a pele está bem fininha e é ali que a gente vai incisar para drenar. Os abscessos mais profundos, aqueles que a gente não consegue encontrar o ponto de flutuação, a gente pode iniciar antibiótico
e aí encaminhar esse paciente para um lugar que você tenha mais recursos para fazer uma ecografia, para ver a profundidade desse abscesso e aí tratar num lugar que você tenha mais condições, né? Então, os superficiais. Abscesso superficial, que talvez seja o que a gente possa encontrar, eu não acredito que seja muito frequente na ilha, mas eu acho muito importante, acho que é uma coisa que todo médico deve saber fazer, o diagnóstico e uma drenagem de abscesso. Isso não interessa a especialidade, porque só quem teve já um abscesso sabe o quanto isso é incapacitante, né? E o quanto isso pode complicar a vida de um paciente. Então, às vezes, um paciente imunodeprimido, ele tem um abscesso que não é drenado, esse paciente pode evoluir para sepsis. Então, acho que é uma coisa que todo médico tem que saber fazer o diagnóstico e fazer uma drenagem, principalmente desses abscessos superficiais, tá? Então, independente de se a gente vai encontrar isso lá ou não, a gente tem que saber, tem que ter uma ideia de como fazer, tá? Por que também acaba sendo simples nesses abscessos superficiais? É porque não adianta fazer anestesia, né? Então, a gente já tem um procedimento que você só a drenagem mesmo. A anestesia, normalmente, nesses abscessos não pega. Né? O abscesso ele tem um pH muito ácido e a anestesia local que a gente usa não funciona para isso. Então, já tem que conversar com o paciente que ele vai sentir um pouco de dor na hora que você está drenando, obviamente, mas depois essa dor alivia. E que se você tentar anestesiar, só vai prolongar o sofrimento do paciente. Ele vai sentir a dor do anestésico, da injeção do anestésico, que vai ser insuportável, porque ele já está com muita dor no local e que não vai adiantar nada. Não vai resolver o problema dele. Exceto quando a gente for pensar em fazer bloqueios, né? Então, se você tem um abscesso na ponta do dedo, você pode fazer um bloqueio troncular e aí talvez ele tenha um alívio da dor. Não vai resolver completamente a dor, tá? Então, para abscesso superficial, eu não indico, principalmente nos abscessos pequenos, tentar fazer anestesia, porque não vai adiantar. É só fazer o paciente sofrer mais, tá? Então, explicar para o paciente, conversar bem com o paciente, se são abscessos que têm ponto de flutuação evidente, sem anestesia mesmo, tá? Isso não é ser cruel. Abscessos mais profundos ou que não tenha, são maiores, que você não tenha ponto de flutuação, que você acha que você não vai conseguir fazer sem anestesia, então não faça, né? Encaminhe esse paciente para fazer num hospital, onde ele possa ser anestesiado adequadamente para o procedimento, né? Então eu só indico fazer esse tipo de drenagem quando são abscessos pequenos, tá? Depois que você faz a drenagem do abscesso, você deve limpar a cavidade do abscesso. Você pode fazer isso com um cotonete mesmo, ou com uma pinça, com gaze. Então, vai dentro do abscesso. Às vezes, os abscessos têm trabéculas. A gente tem que romper essas trabéculas, né? Para que não forme novos abscessos dentro daquele abscesso drenado. Então, rompe-se as trabéculas. E uma coisa muito importante, depois que você faz a drenagem do abscesso, é deixar o orifício da drenagem aberto por pelo menos 24 horas. Então, não adianta fazer incisão, drenar o abscesso, né? Incisou, drenou. E aí, se você deixar, essa incisão vai fechar. Ainda existe bactéria lá dentro, ainda existe tecido necrótico dentro da lesão. Vai voltar a formar abscesso. Então, sempre tem que deixar um dreno. Se você não tem dreno, se você está numa unidade de saúde, não tem dreno, você pode fazer com um pedacinho de gás estéreo, né? Então, corta a gás como se fosse uma fitinha e põe dentro do orifício de drenagem. Ou você pode usar um dedo de luva estéreo. Então, pega uma luva estéreo, corta um dedinho e faz uma fitinha com aquela borrachinha da luva estéreo e você vai colocar dentro do abscesso. É uma forma de manter o orifício de drenagem aberto por pelo menos 24 horas para evitar a recidiva do abscesso, tá? Então, um procedimento simples e que ajuda bastante o paciente. Então, aqui mais um exemplo de abscesso. A gente pode ver aqui bem o ponto de flutuação do abscesso. Aqui a hiperemia que tem ao redor, né? E aqui a drenagem da secreção purulenta. Um outro problema grave, mas agora para anexos, né? Que é a unha encravada, né? E por que ela é grave? Porque quem já teve também sabe, né? Que ela é incapacitante, né? Os pacientes que têm encravada sabem que às vezes tem que deixar de trabalhar, tá andando de chinelo, se ele não trabalha de sapato fechado, mas está andando de chinelo, bate em alguma coisa, a dor é insuportável, né? Então, a unha encravada também requer nossa intervenção, né? Necessita de tratamento. O que acontece? Quando a pele, né, ao redor a unha começa a entrar na pele e agir como um corpo estranho. Então, o próprio organismo do paciente cria uma situação de corpo estranho e essa reação ao redor começa a piorar ainda mais, a entrada da unha fica cada vez mais inclusa. Isso dói, infecta,
Então, a gente precisa retirar esse pedacinho de unha e tem que ser tratado como se fosse um corpo estranho mesmo, né? Aqui tem mais uma enquete, eu até esqueço que tem enquete ainda. Qual que é o termo médico para unha encravada? Então, é isso aí, né? O nome da unha encravada é onicocriptose, né? Que é o nico de unha, criptose é unha escondida, né? Então, esse é o termo correto para unha encravada. Não é ornitorrinco nem criptorquidia. Então, lembrando da anatomia da unha, a parte que a gente tem que lembrar, né, da matriz, onde fica a matriz, e é isso na cirurgia de unha encravada é muito importante, porque a gente tem que retirar a matriz ungueal da parte da unha que está encravada para que ela não volte. Então, lembrar onde fica a matriz ungueal, o leito ungueal, né? A gente vai ter que descolar a unha do leito ungueal. Então, é importante lembrar os nomes, né? Leito ungueal, matriz, que às vezes a gente está lá fazendo procedimento e fala, você tem que tirar a matriz. Mas onde que fica a matriz mesmo? Então, lembrar onde fica a matriz ungueal, tá? Matriz ungueal, leito ungueal, e a gente... No procedimento é muito importante isso, saber como chegar na matriz ungueal e como fazer para retirá-la, não deixando nenhum restinho de unha ali que possa voltar a crescer e encravar. Então não adianta nada, né? Lembrar a anatomia dos nervos, né, do dedo. Então, a professora Anne falou como faz a anestesia nas mãos, né, nos dedos das mãos. No dedo no hálux, eu gosto bastante quando a gente vai fazendo essa parte externa aqui do hálux, entrar nesse sentido perpendicular, como mostra essa foto. Tá? Então, para fazer a anestesia dessa retirada aqui de unha desse cantinho, entraria assim. Eu vou quase no osso, volto um pouquinho e anestesia. Eu acho que o que é mais importante, mais difícil na cirurgia de onicriptose, né, da cantoplastia, que é o nome da cirurgia, né, é fazer a anestesia, que é uma anestesia troncular. Porque depois que você faz a anestesia, todos os problemas se resolvem, né? E às vezes tem um pouquinho de infecção ali, como é uma anestesia troncular, é a única coisa que vai fazer o paciente ter algum alívio da dor e vai deixar você mexer na unha dele. Então, fez a anestesia, acertou a anestesia, a cirurgia está resolvida, porque a parte da retirada da unha é muito simples, né? Então, basicamente, você tem que cortar a unha, cortar toda essa parte que está encravada e puxar, né? Indo até lá dentro, lá onde está a matriz ungueal e retirar a matriz ungueal para que não volte a crescer essa partezinha da unha que encravou. Então, depois que ele fez a anestesia troncular da unha, né, do dedo, então com uma tesourinha vai cortando a unha, corta, entra no leito ungueal, né? E vai descolando a unha do leito ungueal, ao mesmo tempo que você vai cortando até passar por baixo da cutícula. Então, você vai até lá dentro. E aí, com uma pinça forte, né? Não adianta ser uma pinça muito fraquinha, que a gente vai puxar esse pedaço da unha que estava encravado. Então, a gente vai fazendo algumas manobrinhas, né, para ir soltando a unha, para soltar a unha do leito, porque a gente cortou a unha por cima do leito, né? Mas tem que descolar a unha ainda do leito e descolar lá da matriz ungueal, tá? Aí com essa pinça ele vai fazer isso, ó. Então ele vai fazendo alguns movimentos de rotação para ir soltando, para que a unha vá se soltando. Olha lá. Então toda aquela parte que estava encravada ali vai soltar. E aí você puxa e vem, ó, a matriz. Essa parte branquinha que saiu é a matriz ungueal. Fazendo com tesoura, né? Tem muita gente que pergunta, e o bisturi? Não dá pra fazer com bisturi, né? O bisturi sangra muito mais. Quando a gente faz com tesoura, não sangra quase nada, porque você acerta o plano, né? Então você vai seguir por cima do leito ungueal, então você não causa tanto sangramento. Então não sangra tanto, não é uma cirurgia que vai sangrar tanto se você acertar o plano. Na hora que se tiver muito tecido de granulação, às vezes sangra um pouquinho mais, mas é só retirar e comprimir e depois para de sangrar. Então é uma cirurgia rápida, né, relativamente simples e que resolve a vida do paciente. Corpo estranho. A gente falou da unha, que funciona como corpo estranho, né, a unha encravada. Um outro corpo estranho comum, que também é o anzol. Talvez a gente não veja lá, porque essas pessoas que são pescadores não se engatam em anzóis, né? Eles são experientes, a gente pode ver isso em turistas, né? Ou, às vezes, a gente está passeando na praia e encontra alguém que colocou um anzol. E o que é importante quando a gente fala
de anzóis, né? Não tentar puxar o anzol. Se o anzol entrou, ele tem essa garrinha aqui que é para o peixe não conseguir escapar. Então é a mesma coisa, quando a gente é fisgado pelo anzol, a gente não vai conseguir escapar. Não adianta tentar, você vai só se machucar mais. Então, para tirar o anzol, você tem que terminar de passar o anzol, cortar essa parte aqui onde vai o fio, né? Tem uma anelzinho ali onde vai engatado o fio da linha de pesca, né? Então, isso tem que ser cortado com um alicate e aí terminado de passar o anzol para você poder retirar. Então, vamos ver se... Então, ele anestesiou o dedinho, né? Uma criancinha que enfiou o anzol, olha, ele corta com o alicate, a parte onde tem o fio, onde vai o fio, né? No anelzinho. Eu só acho que quem fez essa cirurgia fez muito devagar, porque é uma criança, tem que ser super rápido, né? Eu já fiz essa cirurgia até em cachorro. Então, olha lá, com uma pinça ele vai anestesiar um pouquinho mais. Vou adiantar um pouquinho. Então, com a pinça você vai rodar o anzol para que ele termine de passar. Aí passou o anzol, você tem que puxar pela parte da garrinha do anzol, ali onde fica mais preso, e retirar. Vamos ver se eu consigo adiantar mais aqui. Pronto. Então, lembrar, né? Nunca tentar puxar o anzol, porque ele vai machucar mais, vai rasgar mais e não vai sair, tá? Ele não é feito para sair. Professora, tem algumas perguntas nas mensagens. Você prefere responder agora ou no final? Não, eu posso responder agora, já terminei. Era o último Tá bom. slide. Eu ia falar um pouquinho, eu ia falar dessa drenagem de hematoma de unha, mas também eu posso falar bem rapidinho, né? Quando você bate a unha e forma aquele hematoma que fica doendo e latejando, então ia falar sobre a drenagem, diz que é muito simples, a gente pode fazer com agulha grossa, né? A gente usa agulha rosa. Então era isso. Eu acho que são as lesões mais importantes. A gente tem os granulomas de corpo estranho, que são retirados como se fossem os cistos, né? Como a gente for fazer cirurgia de cisto, de lipoma, é o mesmo tipo de cirurgia, né? São lesões que vão estar em planos mais profundos. A gente tem que incisar a pele para poder retirar esses granulomas. É muito difícil explicar como fazer um procedimento cirúrgico dessa forma, né? A melhor forma é na prática, e a gente pretende fazer isso, se for possível, antes dos procedimentos em campo, tá? Se quiser que eu responda as perguntas agora. O Luiz Felipe perguntou qual tesoura usa. E o Eduardo Mendonça perguntou, mesmo que o anzol não tenha transfixado o dedo? Sim. Então, assim, a tesoura prática, ele está falando da cantoplastia, né? A tesoura para fazer cantoplastia tem que ser uma tesoura forte e reta. Porque você vai ter que fazer um corte reto na unha, então uma tesoura reta e uma tesoura forte. Tá? Ela tem que ter a pontinha fina, não pode ser uma tesoura romba, uma tesoura grosseira. Tá? Normalmente nas caixas de material delicado de cirurgia a gente tem essas tesourinhas.
Claro, se você só tiver tesoura curva, tesoura de Metzenbaum, não tem problema, a gente consegue fazer também, tá? Mas da ponta da tesoura não pode ser uma tesoura romba, tem que ser uma tesoura de ponta fina. Não uso bisturi para fazer unha encravada, sangra muito, tá? Em relação ao anzol, ele nem sempre vai passar, mas ele vai engatar, é que nem na boca do peixe mesmo. Quem já pescou sabe, o anzol gruda no céu da boca do peixe. Eu não pesco mais porque eu morro de dó do bicho, mas meu pai pescava e eu via. Então a ideia é fisgar o peixe assim, o peixe pega, engole o anzol, ele não transfixa a boca do peixe, nem sempre, né? Às vezes sim. Então ele fica preso. Na tentativa de escapar, ele vai prendendo mais, porque ele tem aquela seta, né? Na ponta. Então, se você tenta puxar, ela não vai voltar, ela vai se prender. Então, mesmo que não transfixe a pele, você tem que transfixar. Por isso que tem que passar o anzol para daí você poder retirar. Certo? Também o Matheus e o Eduardo também perguntou: a mesma técnica serve para os esporões dos peixes? E a Sim. Bárbara, mesmo que o ponto de saída seja transfixando a unha? Não. Se o ponto de saída já está transfixando a unha, sim. Aí sim, você vai transfixar e vai tirar. Agora, se não tiver transfixando a unha, você vai tentar desviar, né? Se o anzol está passando próximo, você tenta desviar da unha. Você vai tentar entortar o anzol para desviar da unha, porque vai ser muito difícil transfixar. Na hora que você transfixa a unha, você pode arrancar a unha junto. E a unha não deve ser nunca arrancada, né? Então, isso é uma outra coisa importante que é diferente do que se fazia antigamente, que as unhas às vezes descolavam por algum trauma, até por um anzol que você engatou na unha e retirava-se a unha. Hoje sempre a unha tem que ser mantida, porque retirar unhas causa deformidade do leito ungueal e depois a próxima unha vai nascer torta, né? Então a gente não retira a unha, a gente sempre tenta manter a unha, né? Então se o anzol passa a próxima unha, sempre desviar da unha, tá? O Eduardo perguntou se a mesma técnica serve para os esporões dos peixes. Ah, sim. Tem esporão, por exemplo, do bagre, que ele tem as pontinhas, tem setinhas. Se você olhar de perto, eles são setinhas, como se fosse um anzol mesmo. Então, às vezes, você não vai conseguir tirar, se puxar, vai machucar mais ainda. Então, esse paciente tem que ser levado para o hospital, anestesiado. Ele não é curvo, então a gente não consegue fazer uma curva como o anzol para poder retirar. Você vai ter que anestesiar e incisar para poder retirar o esporão. Então, não adianta você seguir a mesma técnica, mas você tem que lembrar que o esporão ele funciona como se fosse um anzol. Então, na hora que você puxa, você vai usar mais tecidos. Então, você tem que cuidar, não pode puxar. Tem que levar para o hospital, ou se a gente estiver lá, né? Para a gente ter anestesia e daí faz uma pequena incisão para retirar.